Amigos, aconteceu hoje uma coisa raríssima na região da Ucrânia. Uma nova rota de drones que passa aqui da região de Kherson, passa por cima da Crimeia e vai até o norte da Rússia. Isso daqui, ele tem um propósito muito maior do que apenas essa rota, apenas a utilização da rota. É o objetivo dos ucranianos, para quem sabe aí, é velho no canal, já tem essas informações, que é testar justamente as defesas antiaéreas russas. Então, todos aqueles ataques que eventualmente acontecem por parte dos ucranianos em todas as regiões aqui, eles são mapeados, os dados são guardados, para depois você fazer uma análise e descobrir os pontos fracos e buracos nas defesas. E a Ucrânia explorou isso no dia de hoje. Isso daqui, cara, é uma passada de mão na cara do exército russo, porque eles encontraram diversos buracos aqui que eventualmente, né, agora com essas informações vai ser coberto pelo exército russo. Só que é aquilo que eu falo para os senhores, isso daqui é muito maior e eu vou te mostrar uma coisa que ninguém com certeza vai mostrar. Perceba isso daqui, ele vem dessa região de Kherson, faz toda essa volta e ele vai parar lá em cima. Aqui a gente teve uma defesa antiaérea derrubada já nessa região de Kharkiv, bem recente, há umas semanas atrás. Aqui a gente teve outra também, e na região da Ponte da Crimeia também tivemos. Então temos um buraco, ó, que ele vai conectando. Ó, aqui também temos outra. Esse buraco ele vai conectando e os ucranianos vai fazendo justamente a exploração desses locais. Perceba que está tudo conectado aqui, meus senhores. E olha aqui, a gente vai subindo, aqui a gente tem o maior depósito russo. O drone ele conseguiu passar por aqui, ele foi abatido mais ou menos aqui, ok? Ele conseguiu passar por aqui, pertinho do depósito russo, desviou das defesas antiaéreas que tem aqui nessa região também e foi abatido aqui. Só que perceba uma coisa que ninguém vai falar para vocês, ok? O que, que a gente tem bem ao norte da nossa querida Rússia? Vou desbloquear aqui para os senhores ver. Duas bases, uma naval e uma aérea. Eu vou dar zoom aqui para os senhores perceber a importância dessas duas bases. Perceba que elas estão bem distantes, mas bem distante mesmo. E aqui a gente vai vir primeiro na parte mais importante, depois a gente vai para a base naval. Essa aqui é uma base aérea militar também. Olha a capacidade de caças que tem nessa região. Perceba aqui, ó, o tanto de aviões que a gente tem nessa pista. A pista sendo utilizada, isso aqui são imagens antigas, novamente, só que a quantidade de capacidade que eles tinham aqui nessa região e provavelmente expandiu ainda mais por conta da guerra, ok? Então eles abarrotam, eles colocam muito mais equipamentos por conta da guerra. E não é só isso, meus senhores. Aqui, olha, olha o tanto de capacidade de helicópteros. São helicópteros também militares. Toda essa região aqui, ó, temos mais helicópteros aqui e mais helicópteros nessa região. E não é o grande finale ainda. Mais para frente aqui, a gente tem aqui, ó, atualmente está sendo guardado caças também nessa região. Eles montaram os quadradinhos aqui. Não vou poder trazer imagens atualizadas por conta do meu computador que não roda, ok? Mas eles montaram aqui e fortificaram para conseguir guardar caças, beleza? E aí vamos vindo mais para frente aqui e aqui de fato fica o ouro do negócio. Naquela região ali, ó, o ouro ele ficava aqui, ó. Olha a quantidade de caças expostos. Olha o tanto, a capacidade de caças que tem aqui. Temos esse aqui, ó, temos 4, 6, 10, 11 caças aqui. Aviões também, esses aqui são aviões cargueiros e tudo mais. Mais aviões aqui, provavelmente civis, mas também faz tipo de carga. Temos mais caças aqui, meus senhores. Olha isso daqui. Entenda a capacidade e a importância que essa base tem. A Rússia jamais deixaria tudo isso aqui exposto, mesmo que não tivessem guerra, se eles não tivessem a extrema confiança de que essa base funciona, ok? Então aqui a gente tem uma capacidade gigantesca que agora que está em guerra, se eles já faziam isso antes da guerra, agora que está em guerra, está muito maior. E a Ucrânia ela já vem explorando há bastante tempo, inclusive essa região que eu mostro para os senhores, para tentar achar buracos nessas regiões aqui de mais de cima da Rússia, ok? Pertinho aqui, ó, da Finlândia, a Ucrânia fica mais ou menos aqui, ok? Então eles estão tentando a todo momento tentar achar buracos. A distância, como os senhores viram aí, é bem longa mesmo.
É um trabalho gigantesco e é bem difícil chegar até ali. Olha o tamanho da distância que a gente tem aqui, é quase o dobro da distância entre o ponto mais longe da Ucrânia até o outro ponto, ok? E vamos para a base naval. A base naval também tem coisas interessantes aqui, o senhor vai ficar surpreendido também, assim como eu fiquei quando eu vim dar um zoom nisso daqui. Olha, aqui a gente tem coisa básica. O senhor não se importem com isso daqui. Pequenos barquinhos aqui, ó. Perceba que eles têm a pintura militar. Barcos assim da frota militar normal, ok? E aqui vindo mais pro lado, olha o que a gente encontra aqui. Um gigantesco submarino, ok? São imagens desatualizadas, mas eu quero mostrar para os senhores, para vocês entenderem a importância que isso daqui tem. Isso daqui é antes da guerra. Imagina agora que eles estão em guerra de fato. A utilização deles vai expandir em zonas que eles consideram mais seguras, ok? Então, nessas regiões, as coisas é para estar mais acalorada ainda, é para ter mais equipamentos nessas regiões, ok? Aqui eu vou fazer uma conexão bem interessante para mostrar para vocês a respeito da divisa com a Rússia e a Estônia, justamente nessa região aqui de Narva. Pensa comigo, se a Rússia tivesse tão preocupada assim com a OTAN, será mesmo que ela deixaria todos os equipamentos dela, os mais de alto nível, bem pertinho de países da OTAN? Será que ela tem tanto medo assim da OTAN, que a OTAN irá atacar ela, não é mesmo? Então nessa região aqui de Narva, né, tem uma ponte que atravessa aqui. Desse lado a gente tem a Estônia, desse lado a gente tem a Rússia, ok? Olha esse vídeo que eu trago para os senhores justamente dessa ponte. Perceba isso daqui, ó. Ali eles instalaram outdoors recentes, isso daqui. Dois outdoors, um daquele lado e outro desse lado. Os senhores sabem por quê? Por causa da parada, né, do dia 9 de maio que vai acontecer. Nessa região aqui de Narva, olha, perceba também isso daqui, ó, para os senhores ficarem atentos. A ponte, ela está totalmente obstruída dos dois lados, tanto da Rússia quanto da Estônia. Os dois lados não querem contato e não deixam atravessar essa ponte. E eles fazem uma conexão tão pequena aqui de território, que é uma distância tão pequena, mas não deixa de maneira alguma se conectarem, ok? E perceba que isso daqui é a respeito do dia 9 de maio. Nessa região de Narva tem muita gente que fala russo. Então a maior parte da população aqui, 80 ou 90% da população fala russo. E eles estão impedidos, obviamente, de partir para o território russo. Embora provavelmente a Estônia queira e eu não sei se eles querem de verdade. Mas a Rússia pode utilizar isso como desculpa, assim como fez com a Ucrânia, né, de lançar um ataque e dominar essa região. Aí eles vão lá e colocam os outdoors. Então a Rússia colocou os outdoors aqui para o pessoal vir na beira aqui e conseguir assistir o desfile da parada do dia 9, que não vai ser transmitido assim de maneira tão fácil para o pessoal da Estônia. Então vai ter toda uma festa, tudo aquele negócio de países que líderes se odeiam, mas a população tá lá e tá apoiando o país que é inimigo. Beleza? E aqui eu já vou descer um pouquinho mais para baixo, que temos outra conexão ainda a respeito das defesas antiaéreas. Meus senhores, no dia da parada, olha o que vai acontecer. 2.500 quilômetros de fronteira vão ser fechada. O espaço aéreo da fronteira aqui da Ucrânia, só para mostrar para os senhores, vai ser aqui, ó, 2.500 quilômetros totalmente fechado. Então qualquer tipo de aeronave que tentar fazer um passeio aqui, né, ultrapassar essa área, é considerado alvo de risco e pode ser abatido pela Rússia. Então a Rússia já se precaviu, colocou isso daí, justamente para não ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de erro. E eu tenho informações para trazer para os senhores que há movimentações de defesas antiaéreas acontecendo a todo momento para cobrir. Tá bem pertinho e falta 4 dias apenas para o nosso querido dia 9 de maio, dia da vitória, não é mesmo? Falta aí 5 ou 4 dias para esse fatídico dia e tá tendo muita movimentação de defesas antiaéreas. Tem defesa antiaérea saindo aqui, ó, de Kazan e vindo para Moscou, ok? Não são poucas defesas antiaéreas. E isso daí parte daquilo lá que eu falei para os senhores. A Ucrânia está querendo saber da onde que está vindo essas defesas antiaéreas, da onde que está saindo isso aí, não é mesmo? Tem outras partes vindo das regiões mais ao norte, ok?
Temos aqui mais para trás ainda, eu marquei aqui para os senhores, vindo dessa região de Groznia. Da região de Groznia, temos também defesas antiaéreas partindo para a região de Moscou. Isso aqui já foi confirmado tanto por analistas de OSINT quanto outras instituições. Então temos aqui pelo menos duas rotas que eu vou te mostrar aqui a respeito da fonte disso. Sistemas adicionais de defesa aérea foram transferidos de Kazan, que eu acabei de te mostrar, e Grozny para Moscou. Temos aí o Nebo M, o Grama S1, Kasta S400, Pantsir S1 e Tor M2, ok? Então é aquilo. Nesse exato momento, a Rússia enfrenta um problema de defesas antiaéreas. A Ucrânia vai tentar achar o máximo de buraco para explorar isso justamente no dia 9 de maio. A Rússia faz o possível para se precaver. Já vai fechar, já inclusive está fechado o espaço aéreo nesse presente momento que estou gravando esse vídeo. Já está fechado o espaço aéreo de Moscou e eles vão fechar também toda a região da fronteira com a Ucrânia, ok? Vamos indo para os próximos assuntos, que é justamente a respeito da região de Pokrovsk. Na região de Pokrovsk, a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. Eu fiz um vídeo para os senhores que pouca gente assistiu, não é mesmo? Falando a respeito da nova estratégia de Pokrovsk, que acontece justamente daqui para cá, na região de Nova Pavílica. Tem uma nova estratégia aí de trincheiras que está nascendo nessa região. Vou tentar deixar o linkado aí no final do vídeo. E nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tá rolando muitos ataques e tá sem parar mesmo. Eles estão sem parar mesmo com a questão dos ataques. Os russos não estão dando sossego nessa região aqui. Eles estão lançando ataques, eles estão querendo fechar totalmente essa pinça para você conseguir dominar toda essa região, ó. Tem uma cidadezinha aqui, né, a Prealbazenka, tem essa cidade de Troitsky. Eles estão tentando dominar essas duas cidades, que vai ser importante para eles chegar no objetivo principal, que é Nova Pavílica. O objetivo deles mesmo é Nova Pavílica. E eu vejo que aqui a região tá difícil para os ucranianos, ok? A região não tá fácil. Não vou passar informação falsa para os senhores. Aqui tá extremamente difícil. A unidade de Birds of Magar, ela tá atuando ainda na região de Uspenivka, tá? É um pessoal de elite lá que eu já falei para os senhores. O corte da logística deles, eles estão conseguindo fazer normalmente nessas regiões aqui. Eles estão mantendo a região de Pokrovsk, que não tem nenhum tipo de avanço. Tem ataques aí acontecendo, sim, só que nenhum tipo de avanço. Os russos, né, eles dizem a respeito de avanços aqui que eles estão conseguindo fazer, mas é mentira até o presente momento. E você vai ver que os próprios russos estão reclamando a respeito da quebra do. Novamente, né, da quebra da linha logística da região de Pokrovsk. O mais importante que eu queria falar para os senhores é a respeito dessas batalhas que estão acontecendo a todo momento. Inclusive aqui na região de Troitsky, rolou uma batalha que foi o quê? O exército russo ele mandou diversas tropas para invadir a região de Troitsky. E eles conseguiram, tá? Fique alertado em questão a isso. Eles conseguiram chegar aqui até a região de Troitsky. Os ucranianos estavam esperando, fizeram um recuo deles, como fazem, fizeram um recuo estratégico, perderam tropas aqui sim, meus senhores. E aí, depois, eles foram lá e lançaram ataques nessas regiões. Então, foram ataques de artilharia, né? E começaram a bombardear toda essa região. O exército ucraniano perdeu essa posição. Então, rolou aí uma troca, e foi mais ou menos 2 horas esses acontecimentos. Rolou uma troca de posições e aí o exército ucraniano consegue dominar essa área e consegue fazer até uma expansão nessa linha aqui, mas é uma pequena linha de árvores aqui nessa região aqui, ok? E, enfim, mas agora, no presente momento, o exército russo continua fazendo ataques por toda a região de Troitsky e reforçando ainda mais o meio. A gente está acostumado a ver a Ucrânia atacando o meio de pinça, e infelizmente não está dando certo essa estratégia. Eu quero mostrar aqui para os senhores que o próprio Russinho diz a respeito da quebra da linha logística da região de Pokrovsk. Então ele fala aqui, ó, direção de Pokrovsk, ainda não tem totalmente claro como está a situação e como o exército russo vai dominar Pokrovsk. Tudo está bem ruim, muitos incêndios, a frente está em constante movimento, às vezes é impossível até mesmo chegar ao ponto de encontro. Isso aqui eu já disse para vocês faz umas 3 semanas, tá? O pessoal que está aqui atuando na região de Pokrovsk, os russinhos que estão aqui, eles não conseguem, eles são jogados, dispensados
bem antes de chegar no alvo que eles têm que chegar. Então, às vezes, eles têm que andar aí. Isso é bem comum, eles têm que andar 2 horas para conseguir chegar na linha de frente, ok? Então, eles têm que andar 2 horas. Nesse momento, a unidade Birds of Magar, eles gostam de deixar drones em suspensão, né, em stand-by, nessas regiões aqui. Tanto nessa região aqui também. Eles gostam de deixar drones aí, 10, 20 drones em stand-by, para justamente pegar o pessoal que está andando no meio desse negócio, achando que está tudo tranquilo, mas guerra é guerra, e eles vão lá e sofrem ataques. E fica nisso. Às vezes passa um, passa outro, e eu vou te mostrar uma outra coisa interessante falando a respeito de passar. Então ele vai falando, né? Tudo tá bem ruim. Quem está planejando um avanço frontal aqui não conhece a situação da região. Ele critica os comandantes que não estão entendendo o que está acontecendo em toda essa região. Os comandantes não estão entendendo que lá na linha de frente não está chegando os abastecimentos, falta muita coisa. E ele fala, né, Nova Alexandrova teve recuo, controle de apenas um terço da vila. Na parte oeste, os russos desembarcaram em vários veículos blindados de combate. No momento, eles estão circulando livremente por lá, com o céu nublado atrás dele. E isso daqui é justamente o contra-ataque que eu disse para os senhores aqui dessa região. Que eles fizeram o ataque, o exército ucraniano acumulou eu acho que foi 2 veículos de transportes e fizeram um contra-ataque bem nessa região. Tem vídeo disso daí rolando também, ok? E aí ele fala que também, né, isso aqui é uma tradução errada. Ele fala que não é possível ganhar uma posição na aldeia. Os ataques em duplas e tripas desaparecem no ar. Cotina, tudo ao leste sem alteração, e os caras locais eles estão esperando um contra-ataque no verão. Então ele diz que os ucranianos estão acumulando forças aqui nessa região específica de Pokrovsk, nessa região aqui, e vão lançar um contra-ataque no verão. Então veremos se isso é fato. E aqui só para complementar, mostrar a linha logística. O russo ele gravou aqui, ó. Percebe que ele está sozinho, é só ele. O exército russo ele vem fazendo esse tipo de estratégia de mandar 1, 2 soldados para a linha de frente e vai devagarinho, se encontrar algum drones ali, aí eles começam a planejar tudo isso. E é uma linha logística importantíssima que os senhores percebem a destruição, tudo, tudo devastado. Ele está ali com uma motinha e um sonho, não é mesmo? Provavelmente não vai acontecer nada. Aqui, importantíssimo, eu falei para os senhores a respeito da estratégia nova que estava acontecendo ali na região de Toretsky. Perceba a dificuldade, esses daqui são ataques russos. Perceba a dificuldade que a infantaria, os soldados, têm de passar por essa vala de antitanque aqui que os ucranianos construíram. Eles colocam ali uma escada, tudo bem. E perceba outra coisa. Isso daqui é o ataque de ondas humanas puro e simples. Isso daqui é o início lá, né, do que era o ataque de ondas humanas. Ele foi utilizado novamente nessa região de Pokrovsk, na região baixa, ok? Perceba, ó, vai 2 soldados, já tem 2 outros vindo, ok? Então temos 2 soldados aqui na linha de frente e ele vai indo. E aqui, ó, já passa 2 e vindo mais para trás, já tem 2 soldados vindo de novo. Ele vai mostrar aqui, ó. 2 soldados chegaram, tem 2 aqui, já tem 2 atravessando, tem 2 chegando. Então os senhores percebem aqui que é soldado atrás de soldado. E esse é o ataque puro e simples de ondas humanas. Ele tem uma diversificação aqui, e eu vou ter que pausar porque começa a rolar muita explosão, e o YouTube não gosta de explosão. Você perceba que aqui, nesse vídeo aqui, já passaram pelo menos 20 a 30 soldados ali, nesse pessoalzinho. E fora o que foi gravado aí no resto do vídeo, ok? Isso daqui é o ataque de ondas humanas. E tem uma nova alteração que é justamente você não mandar uma horda, mas você mandar esse pessoal enfileirado para mitigar, né, o uso de drones por parte da Ucrânia nessas regiões. O pessoal do Birds of Magar, como eu falei, não está atuando nessa região. Foi exatamente aqui que aconteceu, ok? Nessa região. O pessoal do Birds of Magar não está atuando na região. Não tinha drones em stand-by para atuar nesse pessoal. Até tinha, rola alguns ataques ali depois, mas são bem poucos. Aí eles tomam ali essa região da árvore. Isso daqui que os soldados russos fizeram se envolve também com aqueles ataques que eu falei que aconteceu na região de Toretsky, que é você mandar pequenas tropas e ver se ela vai conseguir. Porque tudo aqui, meus senhores, poderia ter dado errado.
Isso daqui, ó, nesse exato momento, alguém já poderia ter bombardeado e todo o pessoal que está aqui atrás está sem escada, está sem propósito, está perdido e tem que recuar, ok? Então isso aqui ele já poderia ser bombardeado ou ter alguma espécie de mina ali e tudo começaria a dar errado. Por isso que o exército russo vai fazendo dessa maneira, manda dois, se esse pessoal der errado, recua e vai e manda outras tropas, outros dois. Se der errado, manda outros dois, se der errado, vai mandando mais gente. Por isso que eu falo, os russetes não acreditam. A gente tem perdas aí para a Rússia de 1.000 soldados para cima. Isso daqui eu tô falando de uma pequena região aqui da região de Pokrovsk. Pequena região. Só nessa pequena região, em um único ataque, a gente teve aí mais ou menos 40 que eventualmente saíram vivos, né? Ou não. A gente não sabe o que aconteceu com esse pessoal. Então, eventualmente, eles podem ter saído vivos, sim, só que em outros locais da Ucrânia, isso aí pode ter dado muito errado, como na região de Kupiansk, ok? E aqui o Instituto de Estudo da Guerra ele fala a respeito dos ganhos russos, que foram 45% mais lento entre janeiro e o mês de abril agora, do que no período entre setembro e dezembro de 2024. Só que a perda continua a mesma, ou quase a mesma. Apenas 10% a menos de perda nesse intervalo. Então o ganho ele cai 45% e a perda continua a mesma coisa. 10% a menos, né, de perda aí que aconteceu nessa guerra desde o começo do ano, para você ter noção. Aqui foi um centro que foi bombardeado, que eu queria falar para os senhores. Ainda a respeito de Pokrovsk, eu acho que eu vou falar muito a respeito de Pokrovsk nesse vídeo de hoje. A gente teve um bombardeio. Lembra que eu falei ontem, no vídeo de ontem, a respeito da quebra da linha logística, também que vem desde a parte traseira da região de Pokrovsk, desde Bakhmut, lá de cima. Eu falei isso no vídeo de ontem, se você não conferiu. E aconteceu o quê? Isso foi por conta de um ataque que aconteceu num alto comando que existia aqui. Era um prédio, né, que estava os altos comandantes da frente de batalha da região de Pokrovsk. Isso daqui está desencadeando diversas mudanças nesse exato momento por parte de todas as frentes aqui. Os ucranianos estão tentando aproveitar o que eles podem, só que está bem reforçado aqui ainda. E além disso, há outros ataques, ó, como aconteceu aqui, ó, feito pelo pessoal da Brigada de Drones Kozar, que atacou essa região também. E tivemos outros ataques em tudo isso daqui. Por isso, ontem teve aquela notícia a respeito da quebra da linha logística que vem para a região de Pokrovsk, passa e vem desde Bakhmut. Um dos fatores mais importantes é isso daqui. Para treinar esse pessoal do alto comando novamente, vai ser complicado, ok? Bom, pessoal, acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Só queria deixar um alerta no final do vídeo, como eu sempre faço para os senhores. Aqui teve uma infiltração gigantesca por parte dos russos nessa região e nessa região. Então vai haver sim um aumento de território por parte dos russos nessas duas pontas aqui. Isso aqui demonstra que a fragilidade ucraniana está acontecendo nessas regiões. As posições ucranianas estão bem fracas ou totalmente quebradas na região do meio de Toretsk, ok? Então esperem notícias ruins por parte desse canal para falar a respeito dessa região que eu vou tentar trazer amanhã, que a gente vai ter mais novidades ainda, ok? Muito obrigado a todos e guerra é guerra.